Então, aqui eu vou mostrar como preparar a tela fazendo esse fundo de preparo mais quente, basicamente uma cor terrosa, quente, próxima do vermelho. É um terra de cena queimada. Vocês podem misturar com terra de cena natural para quebrar um pouco esse excesso de vermelho. Dependendo da marca da tinta, o terra de cena queimada ele é mais avermelhado. Dependendo da marca, ele pode ser um vermelho mais acinzentado. Então, a ideia aqui é vocês pintarem, como eu mostro no vídeo, e criarem uma película homogênea sobre a tela. Ter muito cuidado para não deixar muitas marcas. Naturalmente, vão ficar alguns defeitos. Só a prática vocês vão conseguir entender, fazer isso. O ideal também é usar uma trincha compatível com o tamanho da tela. Quanto maior a tela, maior a trincha, né, o pincel utilizado. Mais largo ele vai ter que ser para cobrir uma área maior. O ideal é colocar a tela, como eu mostrei aqui, nessa forma horizontal, em cima de uma mesa. Preparar uma quantidade de tinta interessante, né? Não adianta ficar preparando a tinta e passando, né? Você vai perder muito tempo. Prepara uma quantidade de tinta interessante, coloca o médium. Ideal também lembrar que o processo de pintura é gordo sobre magro, então preparem essa tinta com a tinta óleo e um médium. Utilizem provavelmente misturado puro com água raiz, a tinta óleo misturada pura com água raiz, para ela não ter nenhuma película de óleo de linhaça. Deixar essa película de óleo de linhaça para o médium que você vai iniciar a tela ainda, pois assim você vai favorecer um pensamento de gordo sobre magro. Quanto mais gordo for essa camada inicial, maior e mais gorda ainda serão as próximas camadas. Então isso pode dificultar e até favorecer os famosos craquelês, né, que são aquelas rachaduras que surgem na tela. Então entre com uma camada bem fina, com uma película pura de tinta misturado com água raiz ou com um médium bem diluído com ecosolvent ou terebentina, né? 10 partes ou 12 partes de terebentina e água raiz para uma de óleo de linhaça. Isso vai favorecer o procedimento de pintura tradicional, a técnica que é necessária para que sua pintura tenha longevidade, durabilidade durante os anos. E a ideia aqui é criar essa película homogênea, como eu faço no vídeo. Quanto maior o pincel, melhor. Misturem bem, estiquem a tinta, né? Estiquem bem a tinta, como faço. Isso vai permitir essa camada homogênea. Ela não vai ficar perfeita, né? Não é tão fácil que fique perfeita. Vão ficar marcas do pincel, das cerdas do pincel, é natural. Mas a ideia é que fique um homogêneo de alguma forma, né? Não tenha tantas variações tonais, né? Cuidado com o excesso de tinta, né? Que toda a parte da tela tenha a mesma quantidade de tinta, né? Aqui nós temos uma tela pequena de 40 por 40, é mais fácil quando pega uma trincha grande. Agora imagina se fosse uma tela de 2 metros. Aí tem que ter procedimento, tem que ter estratégia, pintar partes por partes, né? Quadrados, né? Quadrante, dividir a tela em 4 quadrantes, se for uma tela de 2 metros por 1,60, por exemplo. Dividir a tela em quadrantes e pintando cada quadrante, né, 4 partes, e pintando cada parte, né, dessa tela aos poucos e mantendo, né, essas partes de forma homogênea e semelhantes, né, para que não tenha tons, não tenha variações de tons em cada parte da tela, né, que sejam mais ou menos no mesmo tom. Não tenha variações tão gritantes, né? Então é bom dividir a tela, pintar parte por parte, usar trinchas grandes, colocar a tela na horizontal. É possível fazer também em pé, não tem problema, mas terá que ter um controle grande da quantidade de médium para que a tinta não escorra. Através deste vídeo, venho revelar a vocês o processo de imprimatura da pintura, que nada mais é do que esta camada base da tela que virá a ser utilizada para a ideia da pintura, a composição escolhida.
Para pintar esta camada, a tela pode estar em pé ou deitada sobre uma mesa. Se a tela estiver em pé, recomenda-se passar uma camada com uma porcentagem de pigmento suficiente que permita que a tinta fixe e não escorra tanto. Somente a sensibilidade do olhar e a prática vão ajudar nesse tipo de controle. A base da pintura pode ser a tradicional cor branca, muito difundida comercialmente, vendida em quase todas as papelarias. Mas também temos uma série de camadas que serviram de base para diversos trabalhos que marcaram a história da arte. Estas camadas de base permitiram que artistas pintassem sobre fundos de cores variadas, servindo cada um destes fundos a seus propósitos vigentes. O artista pode comprar a tela na papelaria de tradicional cor branca e pintar posteriormente com a cor necessária para seus propósitos, com a própria tinta que será utilizada. Por exemplo, a tinta óleo, ou pode misturar pigmentos artificiais no pigmento base durante a produção e fabricação de sua tela. Tendo como base o processo de pintura antigo, trago como referência a base de pintura de Rubens. Uma revolução na técnica da pintura ocorreu em Flandres, com Rubens, que é uma das grandes expressões da escola flamenga. Dois processos eram dominantes na época, relativos ao fundo de preparo das telas. O primeiro, recobria-se o fundo de uma película opaca com um tom quente, terra avermelhado, por exemplo, do qual Rubens fazia uso. E o segundo, pintava-se um fundo transparente escuro sobre o fundo branco, ou de tonalidade clara. O primeiro procedimento, com um tom quente, dava um tom mais vigoroso a todas as sombras do quadro, sem exceção. E o segundo procedimento permitia tons quentes de imediato, atingindo uma luminosidade mais acentuada, permitindo variar a leveza das sombras, nas quais a transparência das cores sobre o fundo claro produzia ao mesmo tempo uma fatura mais aparente, o que se transformava em atrativo. O primeiro procedimento era mais adotado pelos pintores dos países da região sul da Europa, e o segundo continuava a ser praticado em Flandres. Parece, entretanto, certa a suposição de que Rubens tirava proveito das vantagens óticas de um fundo claro. Esta suposição natural encontra-se a princípio confirmada pelas precisões sobre o procedimento de Rubens, muito lógicas e confiáveis. Este é um trecho do livro Iniciação à Pintura, autores Edson Mota e Maria Luísa Guimarães Salgado, de 1976. Capítulo 5, Pintura a óleo, página 70 e 79. Este trecho, ele basicamente, desse livro, ele descreve mais ou menos a ideia aqui que eu quero passar através desse vídeo. Então, conclusão, o tom quente, ele basicamente vai esquentar, saturar a sua cor, ele vai esquentar a sua cor. Não necessariamente saturar, mas ele vai esquentar. Qualquer cor que você colocar é como se tivesse um filtro avermelhado esquentando sua cor. Já que o vermelho, o tom de terra queimado, ele é quente, naturalmente quente, das cores terrosas. O terra de cena queimada é a mais próxima do vermelho, é considerado um vermelho. Então ele vai esquentar a sua cor. Diferentemente das cores mais escuras, como sépia ou terra de sombra queimada, ou terra de sombra natural, que numa escala de cinzas, o terra de sombra natural é mais cinza, o terra de sombra queimada é mais escuro, você tem o sépia que é ainda mais escuro, mais próximo do preto. E essas cores escuras, elas vão dar mais valor ao claro escuro, né? Às sombras, né? Você vai alimentar um pensamento sobre toda a sua tela que vai valorizar sombras, né? Vou criar profundidade na sua obra, porque seus tons vão ficar mais baixos. Agora, se você colocar o avermelhado, ele vai esquentar as suas cores. E esse vermelho vai esquentar as cores, dando uma visibilidade mais interessante para uma pintura, mantendo o controle tonal com uma paleta terrosa, né, com uma cor terrosa, mas também dando luminosidade, dando valor às cores aplicadas. E na Europa era muito comum
Os pintores do norte darem mais valor ao claro escuro, trabalharem mais as cores mais escuras, mais próximas do sépia e do preto, e os pintores do sul da Europa tendiam a valorizar mais as cores, uma pintura mais luminosa. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar rapidamente alguns trabalhos meus. Aqui eu acabei usando as cores, exatamente as cores que eu gostaria de representar na obra, com fundo branco respirando, tanto que abaixo da camisa vocês veem a cor pura. Na parte aqui eu não pintei da camisa, a cor pura branca da tela respirando, então todas as cores estão sobre o branco. Aqui eu fiz a pintura de um retrato sobre o fundo verde esmeralda, mais branco de titânio, mas azul cerúleo, né? A mistura deles trabalhando, né, proporções diferentes, né? Um pouquinho de branco, uma presença maior de azul e mais de verde. Se chega a mais ou menos esse azul esverdeado. Eu usei ele como fundo. Aqui nesse caso eu usei o amarelo ocre, mais branco, mais verde e mais o terra de siena natural. Com uma proporção diferente, né? Com a presença maior de ocre e terra de siena natural, uma pitada de branco, né? E você tem esse fundo neutro meio amarelado. Aqui já é o cor natural do papel craft, um terra de siena natural, muito próximo do terra de siena natural da paleta de cor terrosa. Já aqui nós temos o fundo cinza, né, muito tradicional para aqueles que gostam de trabalhar o claro escuro e a paleta terrosa. Foi muito utilizado também pelos artistas do passado, que usavam paleta terrosa e buscavam os meios tons, os tons baixos, né? E ele está entre os tons baixos e os tons altos. É um fundo neutro bem interessante para trabalhar todas as variações de tons. Nesse caso é o cor natural do papel Paraná, né? Se vocês encolarem ele, usarem cola cascoreis numa proporção baixa com água, né? Um pouco de cola cascoreis com água, pesquisem a proporção e passem sobre esse papel para encolar ele, né? Permeabilizar ele. Ele fica excelente para fazer estudos de tinta a óleo. Vocês preguem esse papel, né, sobre uma superfície dura, uma madeira, e ele fica perfeito para poder trabalhar e fazer qualquer estudo que vocês quiserem. Vocês podem cortar em tamanhos menores. Ele é muito bom.